caríssimos irmãos e irmãs. Esse dia 21 de fevereiro, a Igreja nos convida a celebrar o primeiro domingo da Quaresma. Nós vivemos há poucos dias a quarta-feira de cinzas e, naquele dia, a nossa fronte foi assinalada com as cinzas e nós escutamos as palavras: converte-te e crê no Evangelho. Essas palavras elas voltam nesse domingo quando nos é proposto o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 12 até 15. Tratam-se de duas pequenas cenas, poucos versículos, mas extremamente densas de significado, de conteúdo. Quando nós ouvimos essa palavra das tentações de Jesus no deserto, normalmente nós lembramos das tentações no deserto dos evangelhos de Mateus e de Lucas. De fato, no capítulo 4 daqueles evangelhos, nos é dito que Jesus ele vai até o deserto, ele é conduzido até o deserto, ele jejua durante 40 dias e durante 40 noites, e assim, fortalecido, ele é tentado por Satanás e vence essa tentação. E então começa o seu ministério público. Em Marcos, porém, que é o evangelho que nos é proposto hoje, o contexto é um pouquinho diferente. Jesus ele acabara de ser batizado no Rio Jordão por João, o Batizador. Ele acabara de ver o céu aberto, abrindo-se, o Espírito descer sobre ele, e acabara de escutar a voz do Pai afirmando: Tu és o meu Filho amado. A partir, então, dessa cena, o Espírito conduz Jesus até um lugar solitário. Vejam, a palavra grega eremos que é utilizada, não necessariamente ela deve ser traduzida com a palavra deserto, mas ela significa também um lugar solitário. E nesse lugar solitário, Jesus era, sim, tentado por Satanás, mas Jesus estava numa situação de harmonia com os animais selvagens e era servido pelos anjos. O contexto, então, que Marcos nos apresenta, ele nos lembra muito mais o paraíso terrestre, aquele paraíso terrestre onde viviam Adão e Eva no início da criação, conforme nós lemos no livro do Gênesis. Jesus é colocado por Marcos como num novo paraíso terrestre. Vejam que ele está em harmonia com os animais selvagens. E aqui, como Adão e Eva foram tentados pela serpente, também Jesus é tentado por Satanás. A diferença é que, ao contrário de Adão e Eva, que não resistiram à tentação, Jesus, sim, ele vence o tentador, ele vence Satanás, e por isso ele dá origem a uma nova criação. Se Adão e Eva, não tendo vencido a tentação, eles dão origem a uma criação, digamos assim, contaminada pelo pecado, Jesus, ele agora dá origem a uma nova criação, onde o pecado ele pode ser vencido. De fato, terminada essa pequena cena que ocupa 2 versículos, Jesus ele vai para a Galileia e ele começa a anunciar o Evangelho do Reino de Deus. E ele começa dizendo que o tempo chegou à sua plenitude e o reino de Deus está presente. E se o reino de Deus está presente, então ele convida, ele exige, ele pede a adesão. Convertei-vos e crede no Evangelho. E logo em seguida, então, Jesus começará a chamar os seus primeiros discípulos junto ao mar da Galileia: André, Simão, Tiago e João. Mas, caríssimos irmãos, então, essas cenas aqui, como eu dizia, apenas 4 versículos, 2 cenas, um evangelho tão curto,
mas de um significado muito profundo. Para nós, do ponto de vista da mensagem, esse evangelho também é muito significativo, porque vejam só, nós também somos fruto desta nova criação. Pelo batismo, nós também fomos convidados a fazer parte dessa nova criação. Essa nova criação onde o reino de Deus ele está presente, ele deve ser proclamado. Antes de ser proclamado, nós somos chamados a aderir a ele. Jesus, ele é o vencedor das tentações. Jesus é aquele que inicia uma nova criação e nós somos então convidados prementemente nesse domingo a nos darmos conta dessa realidade. O reino de Deus está presente. Nós somos chamados a converter-nos, a crer nesse evangelho e, portanto, a agir consequentemente. Vejam, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no início da Quaresma. Agora nos são oferecidos muitos dias, algumas semanas, até chegarmos à Páscoa da Ressurreição. Caminhemos, portanto, nessa certeza. Jesus venceu o tentador. Jesus, ele, tendo vencido o tentador, ele deu início a essa nova criação. E essa nova criação significa que o reino de Deus está presente e nós somos convidados a aderir. Aderir significa começar a viver segundo esse reino. Como é que nós podemos viver segundo esse reino? Vivendo aquilo que depois Jesus nos ensina no seu Evangelho. Então eu desejo a todos vocês e também a mim um bom tempo de Quaresma. Convertamo-nos, creiamos no Evangelho e tenham um bom domingo e uma boa Quaresma.